Fala, meus irmãos, e aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 4, que está baseada no capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, o livro que nós estamos estudando. E o assunto da lição é imoralidade e litígios. O texto áureo diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12. A nossa verdade prática diz assim: o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. A nossa leitura bíblica, ela é uma leitura bem extensa, é todo o capítulo 5 e todo o capítulo 6 de 1 Coríntios, que é o livro que estamos estudando. Vamos ler, nós vamos ler na versão NAA. Diz assim o texto bíblico: Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a Páscoa, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra e maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com o prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos.
Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o Senhor que sente que o ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Gente, a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a imoralidade. O segundo tópico fala sobre associações perigosas. E o terceiro tópico fala sobre litígios judiciais. Então, a nossa lição ela está dentro desses padrões. Antes de entrarmos na lição aqui, eu gostaria de pedir a você se inscreva no nosso canal, deixe já o seu like para nos ajudar e comente aqui embaixo também, descrevendo de qual igreja você é e também de qual cidade você é. Eu sou aqui de Belém do Pará e é importante que você interaja com a gente se inscrevendo no nosso canal para que... E quando você se inscrever, ative o sino das notificações. Assim você será avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Nós temos vídeos aqui todos os dias e se inscrevendo, ativando as notificações, cada vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E também é importante que você curta o nosso vídeo, assim o algoritmo do YouTube vai entender que você acha importante o nosso conteúdo. E assim ele vai ser recomendado para você e para outras e também para outras pessoas, tá bom? Caso você tenha perdido as lições anteriores, tem um link aqui na descrição desse vídeo com as outras lições que a gente já comentou. Hoje aqui nós estamos falando da lição de número 4 e as outras lições também já estão aqui no nosso canal, tá bom? Dito isto, vamos entrando então na nossa lição. A nossa lição ela vai tratar de muitos assuntos importantes para a vida do cristão, importantes para o conhecimento e para o ensino, para que a gente possa ser esclarecido com relação a este assunto e também poder ensinar outras pessoas para que outros também sejam esclarecidos e aprendam esses princípios que são muito importantes. Eu vou falar aqui mais uma vez com relação à verdade prática, porque isso aqui é muito importante e eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. A verdade prática diz assim, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Então, gente, nós vamos tratar aqui de assuntos que para o mundo isso é absolutamente normal, mas para dentro do reino de Deus, para dentro da igreja, para a conduta do cristão, isso é totalmente errado, tá bom? Então,
O primeiro tópico aqui vai falar sobre a imoralidade. E o primeiro ponto dentro da imoralidade fala sobre a imoralidade em Corinto, sobre aquilo que era normal e que era praticado dentro da cidade de Corinto. Olha o que diz aqui, ó. O primeiro tópico. É possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estava sendo tolerada. O termo grego utilizado para fornicação é porneia. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre um cristão e a sua madrasta. E esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos e principalmente pela lei de Moisés, conforme Levítico capítulo 18, verso 8, e também em Deuteronômio capítulo 22, verso 30. Essa união, essa relação, ela já era condenada biblicamente dentro da Torá, que era a lei para eles, e esse comportamento não era tolerado nem mesmo entre os romanos. Então, o nível de imoralidade aqui dentro da igreja em Corinto já é muito alto. Mas nós vamos ver aqui dentro do primeiro ponto, que é a imoralidade em Corinto, e é baseado no verso 1 do capítulo 5, diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, olha só o contexto aqui. Gente, isso aqui estava acontecendo dentro da igreja em Corinto. Então, um homem, ele tinha uma esposa e ele tinha filhos. E um desses filhos, ele estava tendo relacionamento com a sua madrasta. E isso dentro da igreja. A gente não está falando de ímpios, né? A gente está falando de cristãos. Isso estava acontecendo dentro da igreja. E o pior é que esse homem e essa mulher, a madrasta e o filho do cara, eles estavam dentro da igreja, achando que aquilo era normal e achando que isso era aceitável. Então Paulo escreve condenando essa prática e falando que isso é inadmissível, é um nível de moralidade tão alto que nem mesmo entre os ímpios é tolerado. E os irmãos, os cristãos, estavam tolerando tal prática. E isso, irmãos, isso não pode ser aceito, não pode ser tolerado e precisa ser confrontado, combatido, para que não haja isso dentro da igreja. Então, o segundo ponto aqui vai falar sobre fornicação e adultério e também prostituição. É o verso de número 2, diz assim, ó, ainda do capítulo 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? É uma pergunta que Paulo faz. Dentro da perspectiva bíblica, entende-se que fornicação é a prática do sexo por uma pessoa solteira. E adultério é a prática sexual ilícita envolvendo a pessoa casada. O termo fornicação é geralmente atribuído aos jovens não casados, ou seja, que mantêm relações sexuais sem casar-se. Para alguns libertinos da cidade de Corinto, isso era normal. Tal atitude foge totalmente os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Então, dentro desse segundo ponto aqui, no primeiro tópico, vai falar sobre 2 pontos. O primeiro é a fornicação. A fornicação, como nós já vimos aqui, é o sexo fora do casamento, entre pessoas não casadas, entre pessoas solteiras. O segundo ponto aqui seria o adultério. O que seria o adultério? Adultério seria o sexo, né, a relação sexual. Nem mesmo, não podemos até dizer que não precisa nem chegar à relação sexual, mas qualquer relacionamento, né, seja apenas um beijo na boca, não sei, qualquer relacionamento que não chegue até
que não chegue ao ponto de relação sexual, mas qualquer relacionamento entre alguém casado com outra pessoa, seja ela também casada ou solteira, isso já se torna adultério para a pessoa casada. E para a pessoa que é solteira, isso se torna também pecado. Então, dentro do segundo ponto aqui, vai falar sobre adultério. Tanto a fornicação quanto o adultério, ambos são pecados. E o terceiro aqui dentro é a prostituição. E tanto a fornicação como o adultério, ambos são prostituição, porque envolve a infidelidade contra si mesmo e contra Deus. Então, Paulo está condenando essa prática dentro da igreja em Corinto, porque para eles isso era absolutamente normal, até porque era o que a sociedade vivia na época. E não é diferente da nossa sociedade hoje. O Brasil atualmente vive esse cenário. E isso, para o Brasil, para a mídia, para a moda e para a geração atual, assim como foi na geração passada, isso é normal, isso é tolerável, mas biblicamente está errado. E dentro do reino de Deus, dentro da igreja, isso não pode ser aceito e precisa ser combatido, porque nós precisamos valorizar os princípios bíblicos e viver de acordo com a palavra de Deus. Então essa prática é totalmente equivocada e isso tem pegado, isso tem alcançado muitos jovens, e não só jovens, adolescentes e também adultos, porque para o diabo não importa a idade da pessoa. E o âmbito, né, sexual é um motivo de queda para muitas pessoas. Muitas pessoas têm caído nesse pecado de fornicação, de adultério, e isso leva as pessoas para longe de Deus. E aqui foi combatido dentro da igreja em Corinto pelo apóstolo Paulo. O terceiro ponto aqui dentro vai falar sobre o velho fermento. Está entre o verso de número 6 e até o verso de número 8. E nós vamos ler aqui o verso de número 7. Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A festa dos pães asmos era uma celebração judaica que comemorava e que começava no sábado de Páscoa e seguia até o sábado seguinte. Então, durava-se 7 dias. Está descrito em Êxodo, capítulo 12, do verso 14 até o verso de número 18. Durante esse tempo, os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levedadas e não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer que seja a impureza. Jesus usou o símbolo do fermento em relação aos ensinos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais os seus discípulos deveriam se resguardar. Para o cristão, o que representaria isso? Todo fermento simboliza a impureza. E nós precisamos levar em consideração que nós, como cristãos e servos de Deus, devemos preservar a santidade em nosso caráter. Devemos preservar a santidade em tudo aquilo que fizermos. E os princípios bíblicos, eles nos mostram os caminhos que nós devemos trilhar para alcançar a santidade. Então, uma vida santa, uma vida devota a Deus, ela precisa rejeitar tudo que seja contrário à palavra de Deus. Dentre os judeus, havia a necessidade de celebrar a Páscoa, e nesse momento, no período de uma semana, eles não poderiam comer nada que levasse o fermento, simbolizando uma espécie de purificação. Essa purificação, né, que eles praticavam com os alimentos relacionados ao que eles comiam, então essa purificação ela é um espelho, ela refletia uma purificação espiritual que devia ter no próprio corpo das pessoas. Então, o meu jejum,
o meu sacrifício, né, pequeno sacrifício, um jejum que eu possa fazer, essa realidade física e material ela deve expressar uma realidade espiritual. Então aqui Jesus está combatendo, no texto que nós lemos em Lucas, capítulo 12, Jesus está combatendo o ensino errado dos fariseus o ensino errado dos fariseus e dos saduceus. Paulo aqui está combatendo a prática errada que os irmãos de Corinto estavam fazendo, aderindo comportamentos humanos, comportamentos mundanos, dentro de uma vida cristã, eclesiástica, né, dentro da igreja. Então, tanto um quanto o outro, tanto o ensino errado como o costume mundano, ambos precisam ser rejeitados e nós devemos ter uma vida direcionada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Isso simboliza aqui o lance do fermento velho. Nós devemos agora entrar no segundo tópico, que fala sobre associações perigosas. E nós precisamos falar sobre 3 pontos aqui dentro. O primeiro é aos que se prostituem, aos que se dizem irmãos e afastando o malfeitor. Paulo aqui, no primeiro ponto, ele vai falar: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E aqui no segundo ponto, Paulo vai falar aos que se dizem irmãos. Nós vamos usar e falar dos 2 pontos de uma só vez aqui. Paulo está dizendo que nós não devemos nos relacionar no sentido de ter comunhão com aqueles que se prostituem. Isso está certo, está completamente certo. E Paulo se dirige aqui não somente aos ímpios, mas também aos cristãos. Porque aos ímpios, aos mundanos, nós não devemos ter comunhão com esse tipo de gente. Nós não devemos ter associação com eles. Nós devemos sim nos relacionar, ter contato, mas não no sentido de ter comunhão. Comunhão seria concordar com essa prática. Tanto o ímpio ele está errado e nós devemos combater isso, mas principalmente aqui no segundo ponto vai falar sobre os que se dizem irmãos. A esses se torna ainda pior e nós devemos combater veementemente, porque uma coisa é o ímpio viver no pecado e nós precisamos ensinar o certo e combater. Outra coisa é aquele que se diz crente, que se diz irmão, que frequenta o templo e vive com essa vida. A esses nós devemos rejeitar com veemência. E o terceiro ponto aqui dentro fala que nós devemos afastar esse tipo de pessoa, porque ele não é apenas alguém que peca, ele se torna um herege. Um herege porque ele vive nessa prática e se diz cristão. A esse Paulo diz que nós devemos rejeitar, que nós devemos afastar essa pessoa do convívio cristão. Seria o caso de chamar a pessoa, né, respondendo uma pergunta: como eu devo tratar uma pessoa que age assim? Nós devemos chamar essa pessoa, esclarecer para ela que o que ela está fazendo é errado, que o que ela está vivendo é pecado e que ela precisa se consertar e que ela precisa se converter desse mau caminho. Feito esse esclarecimento, se a pessoa permanece no erro e não quer mudar, nós devemos rejeitar essa pessoa. Devemos tirar essa pessoa da comunhão ali, porque não quer ter pacto com Deus, não quer ter comunhão com Deus. Ela prefere viver o pecado do que viver uma vida com Deus. Então, não é errado afastar uma pessoa que vive dessa forma. O terceiro tópico aqui dentro, a gente já falou do primeiro ponto, do primeiro tópico e do segundo, e se houver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder tudo, tá bom? Esse assunto aqui, ele é crítico, ele é sensível, mas ele é uma realidade que existe em muitos templos, em muitas igrejas, e nós precisamos esclarecer isso e ensinar sobre isso para que as pessoas aprendam e se libertem de uma vida pecaminosa, de prostituição, de fornicação, de adultério. As pessoas precisam se libertar disso. O terceiro ponto aqui vai falar sobre litígios judiciais. Litígios judiciais. E o primeiro ponto aqui é sofrer ou causar injustiça. É o verso de número 1 do capítulo 6. Diz assim,
Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? A preocupação geral de Paulo nestes versículos é com a identidade cristã da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não há diferença real entre uma e outra. Os tribunais humanos nem sempre são justos e em seus julgamentos e as suas decisões podem sofrer influência política e financeira. A extensão da crise de identidade dos coríntios é salientada ainda mais por preferirem antes da igreja os meios seculares para resolver contendas entre irmãos em Corinto. Então aqui, gente, isso aqui acontece. Isso aqui acontece muito no momento em que a gente vive. As pessoas, os irmãos cristãos, movendo ações judiciais contra outros cristãos. Aí você vai perguntar assim, pastor, isso é errado? Chega a ser errado em certo ponto. Por quê? Porque toda vez que nós levamos uma causa à justiça contra um outro irmão, Paulo está dizendo aqui que nós já perdemos a causa. Porque, acima de tudo, o que nós devemos preservar é a comunhão com o irmão, a comunhão com o próximo. E quando nós levamos essa causa à justiça, nós estamos indo para a guerra, irmão. E o juiz que vai julgar ali, ele vai julgar segundo a Constituição, não segundo a palavra de Deus. E o que nos rege, ainda que você seja vitorioso na sua causa contra o seu irmão, ainda que você seja vitorioso nessa causa, você já perdeu o seu irmão. Então Paulo está orientando aqui, perca o seu direito, abra mão dos seus direitos legais, constitucionais, para que você ganhe o seu irmão. Então é melhor você sofrer o prejuízo judicial, o prejuízo da causa, o prejuízo financeiro, sei lá que seja, e tentar salvar ou resgatar a comunhão com o irmão do que você vencer dele, ganhar os seus direitos, receber o seu dinheiro e perder o seu irmão. Paulo está dizendo aqui que nós devemos levar isso às lideranças eclesiásticas. O pastor da igreja deve julgar essa causa. Você deve levar o seu irmão a fim de que o seu irmão e você entrem em um acordo e ambos ganhem. E como eu vou ser vitorioso e o meu irmão vitorioso dentro dessa causa, mantendo e preservando a comunhão. Nada é mais valioso do que a sua comunhão com o seu irmão. Lembrando que Jesus disse na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir perdão a Deus da mesma forma que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E essa ofensa, ela vai além de um xingamento. Ela vai além de algo abstrato. Ela está presente em tudo aquilo que possa atingir você, né? Então, você sabe do que eu estou falando e isso abrange muita coisa. O ponto 2 aqui desse tópico, ele fala quando recorrer ao judiciário. E isso aqui já é o que nós comentamos aqui, ó. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então é o que a gente falou, as pessoas pegam as suas causas e levam à justiça, o juiz ele vai julgar conforme a Constituição e não conforme a palavra de Deus. E ainda que a gente vença, como eu disse antes, a gente já perdeu porque perdemos um irmão precioso. Aqui o último ponto fala sobre fé e vida, andam juntos. Paulo se refere aqui ao verso, esse ponto se refere ao verso de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo e há 2 conselhos para a igreja, um negativo e outro positivo. O negativo é que nós devemos fugir da impureza, precisamos fugir sempre da impureza em relação às tentações sexuais. A Bíblia nunca nos manda resistir, mas simplesmente fugir.
Ser forte é fugir. E o outro conselho aqui, o conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifiquemos a Deus no vosso corpo. Quando glorificamos a Deus no nosso corpo, é quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Paulo vai dizer aqui sobre 2 conselhos para nós. O primeiro, como já lemos, é fugir de toda e qualquer imoralidade. Muitas pessoas erram por querer combater isso, sendo forte, batendo de frente, mas você será forte quando você fugir disso. Você precisa fugir para que você possa vencer. Vencer a imoralidade é fugir dela, é se afastar dela e não querer enfrentar de peito aberto. Você já vai ser um perdedor se você querer enfrentar de peito aberto. O segundo conselho é que você precisa glorificar a Deus com o seu próprio corpo. O seu corpo foi feito para Deus. E nós precisamos louvar a Deus com o nosso corpo, entendendo que o Espírito de Deus habita dentro de nós. A aplicação pessoal diz assim: a Igreja de Cristo na Terra não deve ficar afastada dos pecadores, e sim do pecado. Precisamos amar as pessoas, precisamos estar perto das pessoas, precisamos levar as pessoas a Deus, mas ao mesmo tempo devemos estar longe do pecado e não concordar com o pecado, tá bom? Aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Agora eu peço a você que responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. A primeira pergunta é: defina o que significa o termo fornicação. Segunda pergunta: que tipo de associações devem ser evitadas pelos cristãos? E a terceira pergunta é: qual a relevância espiritual dos nossos corpos? Responde aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Desde já eu quero que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar sobre a nossa lição, tá bom? Fica na paz e até a próxima.